Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Sabe qual é o assunto que vem permeando o noticiário do Vasco nos últimos 90, 120 dias? Dinheiro. É o que mais se fala. Como conseguir dinheiro? Sabe aqueles caras que vendem ideias, que vão fazer invenções, vão fazer experimentos para que o dinheiro apareça? O Vasco precisa contratar alguém assim, porque a situação está muito complicada. A direção do clube está correndo para todos os lados, trabalhando demais para tentar cobrir o prejuízo. Reuniões e reuniões entre pessoas do clube, empresários não só ligados ao futebol, mas empresários de fora do futebol, grandes vascaínos. A tentativa é de juntar esse pessoal para ter uma verba imediata para que o Vasco possa cumprir os seus compromissos. 5 meses de salário está chegando agora no dia 5 de junho. Pelo cálculo do Vasco, ontem fez 4 meses, porque o Vasco paga dia 20. Mas, pela ordem natural, todo dia 5 é o dia do pagamento e no dia 5 de junho vai se completar 5 meses. 150 dias sem que nenhum funcionário do Vasco no futebol tenha recebido o seu salário. Para isso, como eu disse, reuniões e reuniões, tentativa de investidores e pessoas físicas e até jurídicas do mercado. Mas, paralelo a isso, o clube está correndo atrás de outras ações. Primeiro, a questão do sócio-torcedor, que deu uma paradinha nesses 2 últimos dias, porque o Vasco está mais empenhado na questão do jogo Vasco e Barcelona de Guayaquil no próximo domingo, que é um assunto que a gente vai falar na sequência. Sócio-torcedor, a partir da segunda-feira, gira a maioria da questão da renovação, porque começou no dia 24 de dezembro, completa 6 meses agora e aí sim o torcedor tem que renovar. Mas muita gente já antecipando, cerca de 3.500 torcedores já fizeram a sua antecipação, variando aí 6 meses com 2 meses de gratuidade, gente com 1 ano sem pedir gratuidade, são os abnegados, enfim. Então a questão do sócio-torcedor está andando. Vem aí o jogo Barcelona de Guayaquil e Vasco, domingo. O jogo que o Vasco conquistou em 1998, a Copa Libertadores da América, ingresso virtual. Até o fechamento desse vídeo, 3.100 ingressos vendidos. R$10 pelo sociogigante.com/ingresso. Você compra como se fosse para o jogo. Até o momento, R$31 mil. Esse dinheiro vai para pagar salário de funcionários. Quanto mais entrar gente, é só multiplicar por 10, você vai saber quanto o Vasco arrecadou. A expectativa é que possa se arrecadar bastante para ajudar realmente os funcionários do clube que estão sem receber também há mais de 4 meses. Outra ação que o Vasco vai fazer e está fazendo por pressão é com a capa. O departamento de marketing do Vasco está agindo muito forte junto à direção da capa para tentar mesmo antecipar. E vai acontecer. Em junho, fábricas do Rio Grande do Sul e de outros estados do sul do Brasil vão ajudar na confecção, para que o material de fãs seja inclusive feito primeiro do que o enxoval para os atletas. Os atletas vão de Diadora, já dissemos isso aqui, para os treinamentos quando voltarem. Mas os fãs não, já vão ter o material antes até do grupo, para que possam comprar e o Vasco possa ter um dinheiro extra e bom por conta da paixão do torcedor, principalmente pela marca. Hoje teve uma entrevista coletiva com Carlos Leão, vice de Finanças, com Pedro Seixas, vice-presidente de Obras e Engenharia, e com o presidente Alexandre Campelo, que até por conta dessas reuniões chegou tarde na coletiva e saiu antes do final da entrevista coletiva. E eles colocaram bastante claro todos os projetos do CT. A terceira fase já foi concluída em função da abertura de contas. O BMG fez um aporte de R$200 mil, alcançamos a meta, mais uma vez o torcedor dando a sua resposta, e agora vem a 4ª fase. Mas nessa 4ª fase também uma novidade, além das camisas do nosso CT para homens, agora para mulheres. Você pode comprar e pode ajudar. Até o momento, de 2.200 camisas, um pouco mais de 700 camisas. Agora, com o advento das mulheres, talvez a coisa possa melhorar. Também, além da questão da doação do CT, através do site Nosso CT, também a abertura de contas pelo BMG. Continue abrindo a sua conta, baixando o aplicativo, é gratuito e você vai estar ajudando o Vasco. Mas, como eu disse no início do vídeo, o Carlos Leão falou disso na coletiva, foi uma pergunta que eu fiz, sobre a ideia de buscar, sim, grandes vascaínos e até ex-atletas que possam ajudar o Vasco nessa questão de complementar a 4ª fase do CT para que o Vasco tenha um centro de treinamentos totalmente finalizado, pelo menos nessa primeira fase. Carlos Leão fala sobre essas
doações. Sim, claro. Nós estamos buscando não só investidores, patrocinadores e doadores. O próprio presidente Alexandre Campelo tem levado agentes que podem nos ajudar lá no CT, tem levado pessoalmente para visitar o CT. A gente pretende mostrar esse projeto para o máximo número de pessoas possível, até porque o vascaíno quer participar, né? O vascaíno que pode mais, participa mais. O vascaíno que pode menos, participa menos. Não há problema nenhum em relação a isso. Mas eu tenho certeza que os grandes vascaínos ilustres, ex-atletas, inclusive, que nós também estamos abrindo essa oportunidade para ajudar no CT do Vasco, eu acho que devem participar dessa história. Eu acho que é uma grande conquista do Vasco e todos que podem têm que ajudar. Então a gente está trabalhando para conseguir investidores, patrocinadores e doadores também para esse projeto. Isso é uma realidade, isso é um esforço em conjunto, meu, do Campelo e do Pedro e também da diretoria do Vasco, na medida do possível, ter ajudado nessa batalha de conseguir mais recursos para a gente construir o nosso CT de maneira mais rápida, né? E também é um projeto, acho que o pessoal não pode perder o foco no longo prazo, é um projeto de 30 milhões, né? Nós vamos entregar a primeira fase agora em julho, mas com certeza esse projeto tem que continuar. O Vasco tem que continuar engrandecendo o seu patrimônio e é um início importante para caramba e deve continuar. Então a gente não pode deixar de tentar sempre conseguir recursos para realizar esse sonho cada vez maior. Perspectiva alguma? Bom, a gente tem que viver a expectativa a cada dia. Primeiro, para o jogo de domingo. Depois, semana que vem, com o sócio-torcedor, até o início de junho, enfim, para que o torcedor possa, porque hoje o Vasco está dependendo exatamente disso. Novamente, tentei entrar em contato hoje com o Dr. Henrique, que é o advogado do sindicato, dos funcionários de clubes. Ele não respondeu, mas há sim um contato entre ele e o Vasco para que a situação possa ser resolvida o quanto antes. A juíza que está apreciando o caso vai ter o contato novamente com esse caso para tentar aí sim demover da ideia, por ser algo que depende de pagamento de funcionários para alimentação, para subsistência. Talvez isso possa atingir o coração da juíza. E aí sim ela conseguir liberar da Caixa Econômica os 5 milhões de reais. Mas hoje a situação é tétrica, periclitante. Tem que se ajudar mesmo. Torcedor tem que continuar ajudando, porque de outra forma não dá. O presidente Alexandre Campelo, hoje também na entrevista coletiva, foi perguntado por mim sobre aquilo que aconteceu ontem, que volta a dizer, nós estamos aqui para informar, não há nenhum viés político. Ninguém aqui é de direita, esquerda, centro, leste, direita ou oeste. Não somos bússola, somos apenas jornalistas. Houve sim uma repercussão, muita gente acha que não, muita gente acha que sim. Boa parte do torcedor do Vasco não gostou, principalmente da ida do presidente do Vasco da Gama junto com o presidente do Flamengo a Brasília para tratar da volta do futebol no momento em que a pandemia está no pico maior aqui no nosso país. Essa repercussão poderia atrapalhar em relação à doação, por exemplo, do torcedor do Vasco para o CT? O presidente Alexandre Campelo respondeu à reportagem do canal Atenção Vascaínos sobre essa pergunta. Antes de tudo, eu queria dizer que existe uma politização muito grande hoje em dia, e estão trazendo essa politização para dentro do futebol, né? Quando a gente vai a Brasília conversar com o presidente, na realidade a gente está indo conversar com o governo federal, né? Fizemos o mesmo em relação ao municipal. Então, nós estamos levando para lá uma representação do futebol carioca. Nós fomos a Brasília falar em nome de 14 dos 16 clubes cariocas. E, na realidade, o que se fez foi politizar isso, como tem acontecido hoje no Brasil. Se você fala com um lado, o outro bate. Se você fala ao contrário, da mesma forma, né? De um lado ou de outro vai bater. Eu não acredito que o torcedor vascaíno, que isso tenha importância no apetite ou no interesse do torcedor vascaíno em contribuir com o CT, até porque esse é um projeto que não é um projeto político, não é um projeto pessoal, esse é um projeto do Vasco. Acho que já ficou mais do que entendido que tanto o projeto do CT quanto o projeto de modernização, de ampliação de São Januário, são projetos construídos para o Vasco.
para serem realizados ao longo do tempo, independente de quem esteja no poder, seja o Campelo, seja o Francisco, seja o João, mas é um projeto do Vasco, e eu acho que o vascaíno já entendeu isso. Não existe nenhum gesto político na construção do CT, o que existe é atender a uma necessidade do futebol, atender a uma necessidade de um clube da grandeza do Vasco. E o torcedor vascaíno já entendeu isso, tanto que abraçou desde o início, no lançamento, fazendo parte do projeto lá das doações através da Quicante, depois, a partir do que nós lançamos, do desafio que nós lançamos, que é na abertura das contas. Então, não vejo como uma ação que foi feita em benefício do futebol. O que está se fazendo, o que está se trabalhando é criar condições favoráveis e seguras para quando o futebol voltar, os nossos atletas e funcionários, para que eles tenham essa segurança. E eu não acredito que o torcedor vascaíno vá cair nessa história e que isso vai interferir nas suas ações. E hoje aconteceu o anúncio por parte de um dos candidatos à presidência do Vasco, Luiz Roberto Levenciano, através da sua rede social privada, de um acordo com o marfinense Yaya Touré, jogador de 36 anos de idade, que até pouco tempo estava sendo especulado no Botafogo. Segundo o candidato Levenciano, ele fez um contrato de estipulação em favor de terceiros, algo normal no direito civil, que existem 3 partes nesse contrato. O estipulante, alguém que estipula que o outro realize uma ação. O promitente, que é quem realiza o contrato com o estipulante, tendo aí uma obrigação de cumprir. E no caso, o terceiro, que é o Vasco da Gama, que não sofreria nenhum tipo de sanção, porque esse contrato, se não acontecer o finalmente, que é a vitória de Levenciano, o Vasco apenas teria algo a favor, porque Levenciano, como estipulante, pode levar Yaya Touré para outro clube, não o Vasco da Gama. No caso, também pode dizer a Yaya Touré que não vai contratá-lo mais porque não conseguiu ganhar a eleição. Mas está completamente dentro da legislação. Foi uma jogada que fez Luiz Roberto Levenciano para crescer o seu marketing nessa briga aí pela presidência do Vasco na eleição de novembro. Ok, turma, estamos chegando ao final desse vídeo. Um grande abraço a todos vocês que curtem o nosso trabalho, curta também as nossas redes sociais, e amanhã, no @avascaínos, teremos um papo especial lá no Instagram com Wagner, campeoníssimo, mas muito campeão pelo Vasco, campeão da Copa Libertadores da América. E domingo estaremos nós, eu, JP e Emerson, vendo o jogo do Vasco, Vasco e Barcelona de Guayaquil, e você vai ver qual vai ser a nossa reação diante desse jogo. E também no sábado, um bate-papo muito legal, debate do AV. Não vou dar spoiler não, curte que você vai saber sobre o mercado da bola, com gente importante, grandes executivos que vão debater aqui nesse canal que procura, acima de tudo, fazer jornalismo esportivo de verdade, como diria meu querido amigo Marco Aurélio Visão. Um grande abraço, tchau turma! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!